Saudações, meus queridos. Sejam todos muito bem-vindos ao canal Goldene Füßchen. O que é a Kundalini? Quais são seus principais sintomas ao despertar? Muitas vezes traduzida como entrelaçada ao conceito do Dharma, a Kundalini refere-se a uma forma de energia primária que está localizada na base da coluna vertebral. A Kundalini é uma energia latente no corpo humano, que fica na base da coluna vertebral. Quando esta força está desperta, ela pode ser transportada para cima ou para baixo, juntamente com o eixo central do corpo, que é a coluna, em direção ao chakra coronário. A tradição tântrica menciona a existência de 7 centros de energia, sendo todos estágios ou fases do processo de criação. Em sânscrito, o objetivo Kundalini significa circular, enquanto que no Tantra de Tantradspava, o termo significa anel, bracelete ou bobina. Os Upanishads de Yoga descrevem a Kundalini como entrelaçada à base da espinha e é representada por uma cobra ou serpente. Assim como em qualquer energia de criação, prana, eletricidade, átomos, essa energia também pode ser ativada e mesmo usada indevidamente por aqueles que não são motivados espiritualmente ou não completaram este processo e, portanto, não estão livres de padrões pessoais. Numerosas passagens descrevem a experiência do despertar da Kundalini. Quando ela é despertada, é dita subir do chakra de Muladhara através do Nadi central, chamado Sushumna, dentro ou ao lado da coluna vertebral e atingindo o topo da cabeça, onde fica o chakra coronário. O progresso da Kundalini através dos diferentes chakras leva a diferentes níveis de despertar e experiências místicas até a Kundalini finalmente chegar ao topo da cabeça, no chakra coronário, produzindo uma transformação de consciência extremamente profunda. Muitas vezes, a Kundalini sobe para além do topo da cabeça. Uma vez lá, provoca a aparência de um estado místico de consciência, um êxtase indescritível, no qual a dualidade cessa. A Kundalini reside no corpo de cada pessoa, na aparência do poder transcendental que precede e acessa todo o macrocosmo, toda uma estrutura complexa, particularmente o mundo ou o universo, contrastados como uma pequena ou simbólica parte. Esse poder existe em todos os lugares do universo. O despertar da Kundalini é dito emergir da meditação profunda e, consequentemente, iluminação e felicidade. A matéria, a vida e a consciência são apenas graus diferentes
e com diferentes frequências de vibração, da revelação de um poder adormecido da Kundalini. Dizem que, mesmo em um átomo, podemos encontrar evidências de Kundalini, inundando o núcleo. Além disso, o poder divino engloba as formas das almas individuais limitadas no espaço-tempo, como também as formas da matéria, envolvendo-se, ou em outras palavras, entorpecendo-se nelas. No entanto, a transcendência é alcançada somente quando a Kundalini ascende completamente da base para o seu lugar ideal na cabeça ou além. Como muitos outros ensinamentos espirituais antigos do mundo, o Tantra Yoga examina o ser humano como um verdadeiro reflexo do macrocosmo. O poder universal, ilimitado e não localizado, está presente no ser humano. Quando a Kundalini sobe a cabeça, a graça é vivida e uma luz muito intensa é percebida. A luz que acompanha o despertar da Kundalini é uma das constantes da experiência espiritual, revelada pelos místicos de todas as tradições religiosas. Em 1971, Gopi Krishna confirmou o seguinte: sempre que direciono meu olho de conhecimento mental para o meu ser interior, invariavelmente percebo uma luz brilhante dentro e fora da minha cabeça, em uma vibração constante e constante, como se fosse um brilhante e extremamente sutil. A substância subiu à coluna vertebral e se estende para dentro e para fora do crânio, enchendo-a e cercando-a com radiação indefinível. As tradições yogi fazem uma diferenciação entre o despertar parcial e o despertar total da Kundalini. Enquanto o despertar parcial pode levar a múltiplas manifestações, tanto físicas como mentais, a ascensão total da Kundalini ao centro do coronário despertará o verdadeiro ímpeto para a realização de Deus ou libertação espiritual e trará a revolução muito desejada para a consciência. Só então o corpo pode transcender o êxtase puro e perfeito da iluminação. O despertar do poder da Kundalini é acompanhado por diferentes sensações e experiências. Há um forte sentimento de calor. Se a Kundalini acorda e sobe para a Pingala Nadi, uma sensação de frio. Se a energia sobe Ida Nadi, primeiro pelas costas e depois pelo corpo. A entrada da Kundalini no canal da coluna vertebral central, chamado de Sushumna, é acompanhada por um sentimento específico de unificação que é sentida
ao nível de todo o ser e pode até causar falta de respiração por um curto período de tempo. Quando a Kundalini chega ao chakra Anahata, as palpitações cardíacas podem ser gravadas. Pode haver uma sensação de formigamento nos dedos e, às vezes, o corpo inteiro começa a tremer. Como tradicionalmente dito, isso pode ser percebido na parte de trás da cabeça. Por vezes, ser como a caminhada lenta de uma formiga, como o movimento serpentino de uma serpente. Todos esses sinais são mencionados nos scripts tradicionais do hinduísmo, especialmente aqueles de yoga e tantrismo. O sábio e excelente yogi Ramana Krishna, um dos maiores mestres do misticismo na Índia moderna, descreveu suas experiências com a Kundalini em termos quase semelhantes. O professor espiritual Meher Baba enfatizou a necessidade por um mestre quando tentando ativamente despertar a Kundalini. Kundalini é um poder latente dentro do corpo superior. Quando despertado, perfura através dos 6 chakras ou centros funcionais e os ativa. Sem um mestre, o despertar da Kundalini não pode levar muito longe no caminho. E esse despertar indiscriminado ou prematuro é repleto de perigos de auto-engano, bem como de desvio de poder. A Kundalini permite que o homem atravesse conscientemente os planos inferiores e, em última instância, se funde no poder cósmico universal, do qual faz parte, o qual muitas vezes é descrita como Kundalini. O ponto importante é que a Kundalini desperta é útil apenas até certo nível. Após este ponto, não pode garantir novos progressos. Não pode dispensar a necessidade da graça de um mestre perfeito. Feixes de Meher Baba no panorama espiritual. Dizem que uma vez que a Kundalini desperta, não volta a dormir de novo. Pode não ser tão forte como quando ela entrou em erupção, mas há alguns que acham que existe um refluxo definitivo que fluem com a experiência ao longo do tempo. Ao longo prazo, à medida que a Kundalini migra através do corpo sutil, fazendo melhorias e trazendo consciência de diversos problemas físicos, emocionais, espirituais. Aqui a pessoa precisa entender. A maioria das pessoas observa mudanças drásticas em sua experiência de vida em geral. Essas mudanças nunca são negativas e estão sempre no melhor dos interesses da pessoa afetada. Mas, para alguns,
especialmente aqueles que despertaram espontaneamente, sem conhecimento prévio da Kundalini. O processo de longo prazo pode ser assustador, mas depois de absorver todas as faixas e códigos de frequências em um conjunto de instruções dimensionais que é mantido dentro da corrente de Kundalini, como frequências causam atualizações de problemas sistêmicos que resultam em novos níveis de consciência espiritual, em termos de maior consciência planetária, maior percepção sensorial e experimentando energia tão inteligente. A humanidade está afetando sua consciência para evoluir e se interconectar com a consciência planetária. E isso está mudando os seres humanos da Terra para serem reabilitados e praticar os princípios mais altos do serviço aos outros. Quando uma pessoa evoluída para os reinos mais altos da nômada, oitava dimensão, ou ela é uma semente estelar, ela tem interações e consciências de extraterrestres inteligentes superiores, seres da luz e escuridão e outros níveis de consciência planetária ou estelar. O corpo monofásico utiliza um corpo orbital para acumular a luz líquida do plasma, e isso cria o nosso eterno corpo fonte divina, ou o corpo cristal, sol, cristal, diamante. O corpo do sol, cristal, diamante, é equipado com a lei soberana cósmica de sobre o qual existe uma guerra galáctica para controlar o conteúdo e a sua arquitetura diamante. Essas são as dimensões da luz líquida do plasma ou da luz hidroplástica nos campos antipartículas, que não existem nos campos Deus do ponto zero, além do tempo e da dimensionalização. Quando uma pessoa está se comunicando e incorporando os níveis monádicos e avatar, ela é guiada apenas em missões para estar no serviço aos outros. Quando uma vida de serviço terrestre ou encarnado com uma missão espiritual específica, eles começam a perceber uma arquitetura holográfica, como os portões planetários, portões estelares e redes de grade planetária, ou os que usam os trabalhadores da grade. Diretrizes na primeira frase da tríade de evolução. Esta é a primeira tríade do despertar espiritual, da qual as lições de vida são os testes de domínio pessoal de si, nos quais prestamos atenção e foco na direção da consciência. Elas visam apoiar a harmonia à medida que se desenvolve e expande a consciência. Pergunte
e indague sobre o caminho da sua alma e os seus propósitos. Ouça, aprenda a linguagem do coração, que é a percepção sensorial superior da alma, e tome medidas sobre a orientação da sua alma. Desenvolva sua conexão interior com a alma, que substitui toda a confiança nas conexões externas ou percepções da realidade. Libere o medo de ser julgado por outros. Viva uma vida congruente à sua alma e aos seus propósitos, e que sirva de exemplo para os outros. O ego negativo nítido, os medos e a dor emocional nos centros inferiores dos chakras tornam-se conscientes do funcionamento da mente inconsciente, da mente instintual e mente consciente. Pratique dar amor incondicional e compaixão aos outros, e aprenda a amar-se e a praticar a empatia. Eduque-se sobre a ascensão, a Kundalini e o processo espiritual de despertar a consciência para ajudar a limpar os medos do ego, personalidade que criam dor e confusão em torno desse processo que é supernatural. Gratidão por estar em nossa companhia. Compartilhe. Com esse ato, você estará colaborando para a evolução e um mundo mais perfumado. Que o amor esteja no leme de nossas vidas, hoje e sempre. Namastê e Hariom.